A vasta família de almas dos discípulos de Plínio Correia de Oliveira mantém uma rede anti-blasfêmia para desagravar Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem da quantidade incontável de sacrilégios contra eles cometidos, com o agravante de que vão se tornando cada vez mais públicos, com financiamento por vezes oficiais. Esta ação procura, sobretudo, quebrar a indiferença com que tais blasfêmias são recebidas por certos setores católicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2014, a famosa Universidade de Harvard anunciou que haveria uma missa negra celebrada nas suas instalações. Tal ato pretendia ser pioneiro, de maneira que o mesmo se repetisse pelas universidades do mundo, como se soube depois. A grande campanha contrária, na qual a TFP americana teve lugar de destaque, ajudou a frear esse ímpeto satânico. Mais de 45 mil protestos online foram encaminhados à diretoria da universidade. A sacrílega missa foi cancelada. A produção cênica ousa cada vez mais nesta matéria, mas tem encontrado também a contraofensiva católica sempre mais militante, o que naturalmente deixa os blasfemos furiosos ao ver seu intento frustrado. Oppressive pieces of you come on here, you got nothing better to do in life. There's no you too. You retards. You're supposed to be tolerant. It teaches you to turn the other cheek. You retards. Muitas outras campanhas anti-blasfêmia online foram realizadas pela ação estudantil da TFP americana, sempre com bons resultados. Itália. Uma monstruosa e asquerosa peça de teatro sobre o conceito do rosto de Deus, do satanista italiano Castellucci, recebeu da parte das TFPs da Europa um contravapor vigoroso, sobretudo na França e na Itália. Mais recentemente, a TFP promoveu uma campanha online de reparação pelo ato blasfemo realizado por 3 ativistas do movimento Fêmen na Praça São Pedro. Quase completamente despidas, realizaram atos sodomíticos com um crucifixo diante do público. Peru. Em 2012, Tradición y Acción no Peru promoveu grande campanha de protesto online contra uma exposição sacrílega na cidade de Miraflores. A ofensa chegava ao ponto de uma das esculturas pseudo-artísticas apresentar Nosso Senhor completamente despojado de suas vestes. Em 2010, estava para se realizar uma grande profanação no convento de Santo Domingo, em Cusco, com a exposição de uma estátua de Buda. Tradición y Acción publicou um manifesto no jornal local denunciando o ato infame. O resultado foi vitorioso.
um diário local noticiou: oportuna iniciativa de católicos evita profanación. Templo de Santo Domingo será respeitado. Um grupo da Polônia protestou diante do Ministério da Cultura, em Varsóvia, contra a peça blasfema Golgotha Picnic, em 2014. Na ocasião, foram coletadas 83.126 assinaturas de protesto. Na Áustria, em 2013, na cidade de Wiener Neustadt, foi exposto um crucifixo blasfemo numa antiga igreja transformada em museu. A TFP austríaca promoveu campanha coletando mais de 9.000 protestos online. Em 2014, no Brasil, a campanha contra a peça blasfema Jesus Cristo Superstar destacou-se por ter conseguido levar a produção ao fracasso. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e a Associação Devotos de Fátima conseguiram juntos montar um sistema de protesto eficiente que repercutiu nos principais órgãos de imprensa e que obteve um efeito impressionante. O empreendimento teatral foi de tal maneira deficitário que a companhia desistiu de colocar em cartaz uma segunda peça que tinha em vista. E mais, a turnê da Jesus Cristo Superstar, agendada para 50 cidades nos Estados Unidos, também foi cancelada. O principal jornal brasileiro, a Folha de São Paulo, afirmou que tal fracasso havia se dado graças à atuação dos discípulos de Plínio Corrêa de Oliveira, que dia a dia protestaram em frente ao teatro. Outra grande campanha foi levada a cabo contra as blasfêmias da 31ª Bienal de Artes de São Paulo, a segunda maior do gênero no mundo. O jornal O Estado de São Paulo confessou posteriormente o fracasso da exposição.